Graça e paz, irmãos. Como é um culto familiar, estamos aqui reunidos em família nesta noite para podermos juntos adorar ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos na sua casa e nós vamos agora fazer uma oração de adoração ao Senhor. Convido a Márcia para fazer essa oração para nós agora, adorando ao Senhor. Senhor, nós adoramos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o Deus das nossas vidas, que está presente em todos os momentos. Nós Te bendizemos, Senhor, porque em todos os momentos, mesmo quando nós não percebemos, Tu estás conosco. Nós sentimos as Tuas mãos estendidas, Senhor, sobre nós. Sentimos, Senhor, os livramentos a cada manhã e louvamos também porque as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas também, a cada manhã. Tu és adorado, Senhor, neste lar, Tu tens sido adorado nas nossas vidas e seja mesmo, Senhor, adorado e louvado neste momento e em todos os momentos das nossas vidas. Te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso libertador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Quem conhece? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Amém. A Ele toda a glória. Eu convido você agora para uma reflexão na palavra do Senhor. Irmãos, teremos agora uma rápida reflexão. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 19, do verso 37 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Profundo esse texto. As pessoas estavam maravilhadas com os milagres que Jesus havia realizado há alguns momentos. Assim, o texto nos mostra que estavam inflamados, cheios de alegria, porque Jesus estava ali, e eles começaram a clamar, olhando para Cristo, aquele Cristo que fazia milagres, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória
nas maiores alturas. Para observar o que acontecia, os fariseus haviam se misturado entre as massas populares. Os fariseus sabiam que já não estavam gozando de um respeito necessário para poder ordenar ao povo que se calasse. Oposto a isso, Jesus estava prestigiado. O povo estava aclamando Jesus e os fariseus temeram qualquer palavra dirigida à multidão. Por isso, falaram com Jesus, com o objetivo de estabelecer a ordem, e pediram para que ele mandasse a multidão se calar. Eles ordenam que Jesus proibisse aquele júbilo, porque, segundo os sábios fariseus, Jesus não era aquele que os seus discípulos diziam que ele era. O júbilo da multidão, segundo a opinião dos fariseus, não passava de blasfêmia. Jesus concordou com os rodeios do seu povo, aqueles que clamavam, e Jesus concordou com eles e respondeu aos fariseus: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O teólogo Spurgeon afirma que as pedras que são inanimadas, mas poderiam clamar se Jesus assim quisesse, pois ele fez com que os surdos ouvissem e os aleijados andassem. E se as pedras clamassem, certamente elas teriam muito a dizer em louvor a Deus, que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas. Então, olhando para essa frase que Jesus dirigiu aos fariseus, o que podemos entender sobre essa pequena parte? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Podemos entender primeiro que seria uma possível alusão à destruição de Jerusalém. É possível que Jesus estivesse relacionando a sua fala à palavra profética de Abacuque 2:11, que diz assim: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. A expressão as pedras clamarão pode ser entendida como uma alusão velada à destruição de Jerusalém, sendo que as pedras da cidade e do templo representam o juízo condenatório de Deus àquela cidade. Jerusalém havia rejeitado Jesus, mataram o profeta Zacarias apedrejado, como descrito em Lucas 13, 34 e 35, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis, até que venhas a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus poderia estar falando através de metáforas, pois o texto descreve: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. No mesmo capítulo que nós lemos como base para esta mensagem, mais adiante, encontraremos a menção que Jesus chorou. Quando Jesus viu Jerusalém, Jesus chorou. O texto original usa a palavra eklausen, que nos permite entender que ele não só verteu lágrimas, mas foi tomado de uma forte e profunda ação de lamentação. Jesus se lamentou porque sabia que Jerusalém seria devastada. Muitas vezes, as palavras de Jesus traziam em seu significado mais de um sentido. Por isso, é possível acreditar em outras possibilidades de entendimento deste versículo, da parte deste versículo. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, pode ser também uma alusão à falta de servos para levar o evangelho. Aliás, essa é a maior interpretação
que se tem desse texto em mensagens, dizendo que se você não fizer, as pedras clamarão, outros farão. As pedras calarem, se eles se calarem, a palavra calarem aqui nos deixa entender que é falta de ação. Se não houver quem faça, Deus levantará alguém para fazer. Quando analisamos o contexto do diálogo, essa é uma ideia possível para o texto também, pois é comum nas igrejas que as pessoas tentem se esconder e fugir de responsabilidades para servir ao Senhor. Assumir responsabilidade é complicado, demanda dedicação, demanda tempo, demanda propósito de entendimento à obra do Senhor, demanda amor à obra do Senhor. As pessoas argumentam que, em função dos seus projetos pessoais, não poderão ocupar um cargo na igreja. Todos os anos nós escutamos isso, irmãos. Eu traduzo isso da seguinte forma. Infelizmente, eu tenho os meus planos definidos e não tenho tempo para a obra de Deus. As coisas que eu tenho para fazer são mais essenciais e tomarão muito mais o meu tempo. Então, eu não posso servir ao Senhor no próximo ano. Saiba que Deus não convoca ociosos. O Senhor não quer que você abandone os seus projetos, até porque é onde Ele também quer usar você para propagar o Evangelho, para a honra e glória do seu nome. Não quero destacar que, se você não fizer, Deus levantará outro para fazer em seu lugar. Mas eu não posso deixar de dizer que você está perdendo a oportunidade em ser um canal propagador escolhido por Deus, que você está rejeitando a proposta de Deus para a sua vida. Uma outra opção para a interpretação dessa parte do versículo, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, pode ser também uma alusão de que a vontade de Deus não pode ser frustrada. Eu também gosto muito dessa ideia de que a vontade de Deus não pode ser frustrada quando a gente olha para esse texto. Porque a multidão comemorava a presença de Cristo, porque Deus havia determinado este momento e nada poderia impedir de Cristo ser glorificado diante dos homens naquele momento. Se tentarem impedir o ser humano de realizar as ações, Deus moverá o que for necessário para que a sua vontade se cumpra. Jesus estava dizendo aos fariseus: é impossível parar o poder do evangelho que eu estou trazendo comigo. O maior exemplo é que tentaram parar Jesus. Para isso, o incriminaram injustamente, levaram para uma cruz e acreditavam que, matando Jesus, tudo cessaria. Se Cristo morresse, toda a ação do Messias morreria junto. Essa era a estratégia. Mas ao crucificá-lo, não puderam pará-lo, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Nem mesmo a morte pôde frustrar os planos de Deus. Nessa tentativa humana de parar o poder de Deus, podemos afirmar que as pedras clamaram, ou seja, Cristo venceu a morte. Nada para os planos de Deus. Em diversos lugares do mundo, a propagação do evangelho é proibida. Por exemplo, cristãos chineses nessa pandemia estão perdendo o auxílio financeiro por não renunciarem à sua fé em Cristo. E mesmo assim, o evangelho continua crescendo na China, porque essa é a vontade de Deus. Nada pode parar o evangelho. A ignorância de Jerusalém aos planos de Deus rendeu-lhes dor e sofrimento, porque não entenderam a palavra de Deus que foi levada por Cristo e pelos profetas. Nós somos convidados a sermos usados para a glória de Deus, fazer aquilo que os anjos gostariam, mas não podem. Não devemos
deixar que as pedras clamem em nossos lugares. Não aceite que elas sejam mais importantes aos olhos de Deus do que você. Coloque-se disponível para trabalhar para o Senhor. Saiba que nada pode ficar entre Deus e os seus planos. Mas Deus quer que a sua maior criação participe da elaboração e execução desses planos. Por isso eu te digo, não deixe as pedras tomarem os seus lugares. Que Deus nos abençoe. E assim, irmãos, eu gostaria de orar, encerrando este momento que estamos aqui juntos. Senhor, nós agradecemos por esta palavra. E nós cremos, Senhor, que nada pode frustrar os seus planos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem, olhando para as nossas vidas, o desejo de nos usar. Por isso, Senhor, toca na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que estejamos dispostos, Senhor. Sejamos capazes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, alcança agora cada irmão, meu Pai, que está aqui nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, quando estiverem vendo este vídeo, Senhor, esta mensagem. Que o teu poder possa, Senhor, de modo sobrenatural, tocar na vida de cada um. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu povo, Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e boa semana a todos.